Como diz o salmista, não a nós, mas tudo para a glória do nosso Deus. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Irmãos, a sala de aula hoje do Espírito Santo, nessa parte introdutória, é no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 38 ao 42, quando Jesus adentra a casa de Lázaro, Marta e Maria. E Marta, ela estava inquieta, conforme nós já conhecemos essa palavra, Ela estava ali preocupada em servir o Jesus de uma forma, fenomenal, e sobrecarregada de muitas tarefas, com relação a essa preocupação que ela tinha de servir a Jesus. Maria, porém, se assentou aos pés de Cristo para ouvi-lo. Enquanto Marta procurava controlar tudo ao seu redor, Maria encontrou descanso, simplesmente permanecendo na presença do Senhor. Enquanto Marta procurava controlar tudo, Maria estava ali quietinha, aprendendo, não perdendo absolutamente nada desse momento. E assim também acontece com o salmo da ministração desta manhã. Davi, ele mostra que o descanso espiritual não é produzido pela ausência de problemas, mas pela presença de Deus. Abra a Bíblia de vocês, Salmos 131. Repetindo, Salmos 131. Continuando na sala do Espírito Santo de Deus. Esse professor, esse conselheiro, esse auxiliador. É dele que vem toda a revelação, portanto, que fiquemos atentos a todo o ensinamento, desde que ele mesmo diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Esse é um dos menores salmos da Bíblia, mas também um dos mais profundos salmos da Bíblia. Muitas pessoas se apegam no 23, no 91, esquece de folhear os outros, aquilo que sempre a gente está admoestando: vocês conheçam as Sagradas Escrituras, conheçam, tenham exatamente o mesmo espírito, a mesma atitude dos bereanos, porque uma vez conhecendo as Sagradas Escrituras, vocês vão ficar aí somente na confirmação daquilo que nós vamos ministrar, somente na concordância, porque a palavra já está escrita, e uma vez que essa palavra está escrita, ela é revelação para todos, não necessariamente a mim, mas para todos, não para uns pseudos privilegiados, é para todos. Por isso que uma vez que eu conheço essa verdade, essa verdade me liberta até mesmo de comodismo. Essa verdade, ela atua dentro de mim de uma forma, como diria, sobremaneira, de uma forma sobrenatural. Porque Deus falou ontem,
está falando hoje e falará conosco eternamente. Amém, irmãos? Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvem com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor, através do seu Espírito Paracleto, o seu Espírito ensinador, ensina para cada um de nós tudo o que nós necessitamos aprender com relação a esse salmo, ainda que curto, com apenas 3 versos, mas que fala com profundidade, no mais profundo do nosso ser, na nossa alma. Como sabemos, Pai, que a nossa alma é a parte mais arrogante do nosso ser, queremos, Pai, a partir desse ensinamento, vindo exatamente do seu Santo Espírito, que possamos sair deste culto e desta manhã com a nossa alma aquietada, compreendendo que o Senhor está em todas as coisas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, para a honra e glória do seu nome, Senhor. E já na expectativa desse aprendizado, vindo diretamente do seu trono, Senhor, a Ti somos eternamente gratos, Pai. Amém, amém, amém. O tema: aquieta minha alma. Repetindo: aquieta minha alma. Irmãos, vivemos em uma geração marcada pela ansiedade. Existe na maioria das pessoas uma necessidade constante de provar valor, como também conquistar espaços, compreender tudo, e controlar o futuro. Entretanto, quanto mais o homem tenta governar a sua própria vida, mais inquieto ele se torna. Corre de um compromisso para o outro, acumula responsabilidade, busca respostas para tudo, e ainda assim continua sem paz. Muitos descansam o corpo, mas não conseguem descansar a alma. E é nesse contexto que o Salmo 131 se torna profundamente atual. Em apenas 3 versículos, Davi nos revela que o verdadeiro descanso espiritual não é encontrado nas circunstâncias, mas em um coração humilde que aprende a confiar plenamente no Senhor. Veja o ensinamento de Jesus com relação ao episódio da casa de Lázaro. Uma querendo mostrar serviço, mostrar que é capaz, e a outra quieta, buscando aprender de Jesus, não perdendo a oportunidade. Quantas vezes, não é, no nosso dia a dia, acumulado com tantas
atribuições, com tantos afazeres, a gente deixa de buscar aquilo que é verdadeiramente essencial para a nossa vida. Sabemos que tudo vai passar, tudo nessa vida passa, mas nós devemos começar a ter uma preocupação maior com relação àquilo que nós estamos perdendo de deixar de estar na presença do Senhor, de buscar a Ele em espírito e em verdade, conforme a própria conversa que ele teve com a samaritana. Haverá um tempo, e esse tempo já não é amanhã, é hoje, é agora, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Todos esses ensinamentos não estão aqui por um acaso, são exatamente ensinamentos para que a gente passe a copiar e tenha exatamente essa compreensão de quem controla verdadeiramente a nossa vida, aonde que nós estamos descansando ou cansando. Oh Deus amado, o contexto, o Salmo 131, conforme sabemos, foi escrito pelo rei Davi por volta de 3.000 anos atrás. E este salmo, ele fazia parte dos cânticos de romagem, ou seja, de romaria, daquela procissão que chegava exatamente até Jerusalém para pagar os seus votos, para estar nas festividades da qual a lei mosaica já havia incumbido eles de participarem. Todas as festas as quais a gente conhece, não é? Amém, irmãos? E esse salmo, ele está exatamente no conjunto de salmos de romagem que vai do 120 ao 134. Em outras palavras, eles iam cantando, eles iam adorando, eles iam louvando até chegar a Jerusalém, cantando exatamente esses cânticos. Amém, irmãos? Embora Davi ele fosse o rei de Israel e tivesse experimentado vitórias, perseguições e grandes responsabilidades, esse salmo ele revela a maturidade espiritual do rei Davi. Em vez de exaltar as suas conquistas, ele testemunha um coração humilde, uma alma aquietada e uma confiança plena em Deus. Convenhamos, irmãos, convenhamos. O mundo, ele promove uma série, entre aspas, de cobrança, das quais a gente esquece exatamente daquilo que é necessário, daquilo que é urgente, passa a atender essas coisas de impressão, de causar impressão propriamente dita. Mas nós estamos diante de um Deus que conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar e conhece o nosso caminhar. Um Deus onisciente que sabe de todas as coisas, sabe exatamente o que está aí agora, falando dentro da tua mente, falando aí dentro do teu coração. Que maravilha, não é? Saber que Deus nos conhece. Amém. Oh Deus amado, assim o Salmo 131, ele ensina para todos nós nesta manhã que o verdadeiro descanso espiritual não depende das circunstâncias da vida, mas sim de um relacionamento de confiança e submissão ao Senhor. Nós sabemos, irmãos, que pela graça encontrada em Cristo Jesus já somos justificados. Já fomos
perdoado. Mas a santidade, ela necessita de obediência. O processo começou na nossa vida, glória a Deus, conforme foi trazido aqui na abertura do culto passado, não é? Uma vez salvo, não é? Sempre salvo, conforme algumas leituras teológicas, não é? E falávamos aqui ontem ainda a respeito. Como também estamos no processo de salvação. Se não bastasse, não somos alertados exatamente pela própria Sagradas Escrituras, em que aquele que pensa e não está, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. A nossa vida, irmãos, a partir do momento, não é, que nós já temos essa compreensão, que nós estamos aqui de passagem, que isso tudo poderia ser exatamente uma romagem. Nesse mundo nós somos transeuntes, nós somos passageiros, em busca da terra prometida, em busca da Canaã verdadeira, que é o reino celestial. Já tendo essa compreensão, é que nós devemos manter exatamente uma vigilância cada vez maior com relação ao nosso comportamento, não perdendo a oportunidade de que Maria deixa esse exemplo para nós, de estar constantemente aos pés de Cristo Jesus. Porque Ele está conosco 24 horas por dia. E às vezes a gente dedica pequenos tempinhos do nosso dia, coloca uma série de atribuições, coloca uma série de compromissos à frente e lembra dele só quando entra dentro da casa, do templo, ou reserva alguns, né, minutinhos para ele num determinado momento. Aonde que eu sempre chamo a atenção de vocês aqui, no bom sentido, de que nós devemos sempre colocar todas as coisas na mão do Senhor, das pequenas como também das macros, porque uma vez que a gente tiver esse comportamento, essa rotina, nós estaremos em plena adoração. Porque quando eu confio em Deus, eu estou adorando Ele. Quando eu não tenho dúvida do que Ele faz para a minha vida, eu estou adorando Ele. Quando eu entro com as minhas petições, eu estou adorando a Ele. Porque eu entro com os meus problemas, Ele entra com o seu poder. Glória a Deus. Amém. Ao meditarmos no Salmo 131, nós aprendemos que o verdadeiro descanso espiritual é experimentado por aqueles que abandonam o orgulho, aquietam a alma diante de Deus e depositam toda a sua esperança nele. E nós encontramos nesse salmo 5 apontamentos que revelam como Deus conduz seus filhos ao verdadeiro descanso espiritual. E cada um deles nos ensina a confiar mais no Senhor e menos em nós mesmos. Irmãos, 3 versinhos que de repente, né, naquela leitura de querer esgotar, que eu li toda a Bíblia, eu passo batido e eu não consigo enxergar quanta coisa que Deus está revelando para nós em apenas 3 versos. Em apenas um momento onde que a gente tem que parar e prestar um louvor ao único digno de todo louvor e toda adoração. De compreender essa verdade que fala no mais profundo do nosso ser, fala na nossa alma, essa parte arrogante,
Essa parte que nós temos que estar falando a todo instante com ela: acalma minha alma, acalma, se aquiete minha alma, porque a todo momento a gente é interrompido com pensamentos às vezes negativos, pensamentos que nos destroem, pensamentos que nos afastam da presença de Deus. E é aí que de repente nós devemos interagir com as três partes do nosso ser: corpo, alma e espírito, colocar cada um deles no seu devido lugar, buscando exatamente essa santidade que Deus espera em cada um de nós. Amém, irmãos? Esse verdadeiro adorador que Ele espera encontrar em cada um de nós. E não um adorador de fachada. Ele é onisciente. Já disse aqui por inúmeras vezes, nós podemos nos enganar até. Porque tem pessoa que conta um conto e acha que ela é aquilo. Ela fala no eu dela, como se ela fosse aquilo. Lê do engano. Então o ser humano consegue se enganar. Nós enganamos os outros, mas jamais conseguiremos enganar a Deus, que conhece tudo de nós. Para Deus não tem máscara. E eu já expliquei para vocês aqui que máscara, é a palavra hipócrita. É como se eu estivesse fazendo uma representação teatral, vestindo alguma coisa daquilo que eu não sou. E para Deus não tem mascarado. Para Deus existe verdade. Amém, irmãos? Ô Deus eterno, primeiro apontamento: a humildade produz descanso espiritual. Verso 1, a parte A do verso. Diz a palavra: Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. A humildade de Davi é o resultado de uma vida transformada pela ação de Deus e não pelo mérito pessoal. A paz interior, a quietude começa quando deixamos de buscar nossa própria exaltação e exaltar exatamente aquele que é o único digno de todo louvor e adoração. Esqueça um pouquinho de você. Olhe um pouquinho para todos os acontecimentos que estão descritos, estão escritos, para que a gente já tem um norte, já tem um caminho a ser seguido. Deus, Ele espera encontrar em cada um de nós um coração humilde, um coração ensinável. Um coração que está atento aos seus ensinamentos, não através da palavra que a gente discursa por aí, mas sim pelo nosso próprio comportamento. Amém, irmãos? Oh Deus eterno, a verdadeira espiritualidade, ela não se mede pela posição ocupada, mas pela disposição de depender inteiramente do Senhor. Quando o ser humano descobrir que Deus espera exatamente a nossa dependência, quando o ser humano descobrir que Deus quer exatamente que estejamos ligados a Ele, muitas coisas, muitos valores dessa vida vão ser colocados por terra. Não tem a importância da qual o mundo dá e da qual a gente busca
busca exatamente encontrar. Porque quanto mais a gente procura, muito mais a nossa alma vai ficar inquieta. Muito mais estaremos fazendo tudo que Marta fez naquele momento em que Jesus estava presente, deixando de ser a Maria. E essa conversa que ele tem com a mulher samaritana é exatamente isso que ele espera em cada um de nós, irmãos. O tempo é agora. O Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, não os de fachada, não os hipócritas, não aqueles que disfarçam determinadas situações, porque Ele nos conhece por inteiro. Deus, Ele não procura corações impressionantes, Ele procura corações quebrantados. O tempo é de arrependimento. É olhar exatamente por tudo aquilo que a gente deixa de fazer, não é? Porque a própria palavra diz, aquele que sabe que tem que fazer determinadas coisas e não está fazendo, já está pecando. Veja que a negligência também é pecado. Quantas coisas que nós podemos fazer para esse Deus, e às vezes a gente olha só para nós. Quem se curva diante do Senhor descobre que a humildade não diminui o homem, mas aproxima ele de Deus. O coração humilde não descansa, porque sabe que Deus permanece no controle. Oh, glória! Segundo apontamento, a submissão reconhece os limites humanos. Parte B do verso 1. Olha que Davi fala, não é? Vejam, enquanto o ser humano está buscando uma série de coisas, né? Às vezes até problema para a vida dela. Olha a declaração do salmista. Não me envolvam com questões grandiosas. Vejam isso. Ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Aqui, de certa maneira, ele coloca exatamente o ser humano no seu devido lugar. Não queira ser impressionante aí fora. Não queira causar impressão. Não se envolva com o que você não conhece. Davi, ele reconhece que existem assuntos elevados demais para a sua compreensão. Em vez de questionar continuamente os caminhos de Deus, ele escolhe confiar essa atitude e revela uma fé madura. Ao passo que muitas pessoas, estão aí agitadas, querendo mostrar serviço, mas há momentos de quietude, e esse é o tempo. Para pensar, para de olhar um bocadinho pelo que os outros acham de você. Olhe exatamente para o que Deus olha, ou melhor, o que Deus está vendo em você. Amém. Não viva para impressionar, viva para ser. Amém. Moisés, ele declarou, em Deuteronômio 29, veja como as escrituras nos ensinam, irmão. Deuteronômio 29, não dá nem para esquecer. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Ele já deixou tudo revelado para nós, e o que está encoberto, não vamos mexer com isso. Não vão querer inventar roda.
A submissão não exige explicações para todas as coisas. Ela descansa na sabedoria daquele que governa todas as coisas. Nem todas as perguntas serão respondidas nessa vida. Há momentos em que Deus não nos chama para entender os seus caminhos, mas para confiar exatamente em seu caráter. É o que falávamos aqui ontem, que sempre repetimos, né? O que Deus, através da sua onisciência, vê em cada um de nós, mais uma vez, mostrando exatamente que Ele vê todas as coisas. A paz, ela não nasce quando entendemos todos os planos de Deus, mas quando confiamos plenamente do que Deus conhece, não é? Todos os planos. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai ser o seu amanhã. Ele sabe o que vai ser o seu daqui a um mês. Ele sabe o que vai ser o seu daqui a um ano. Por isso que Davi, ele chega em um determinado momento que ele revela para cada um de nós, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele que tudo ele fará. Quem entrega descansa. Quem confia descansa. Quem entrega permanece quieto. E quando eu descanso, eu estou acalmando a minha alma. Eu estou colocando ela no seu devido lugar. Eu estou fazendo com que ela se renda exatamente ao tempo de Deus e não ao meu. E não ao que ela quer propriamente dito. Porque ela que me induz. Oh Deus eterno, Deus de poder, Deus de misericórdia, a fé madura aprende a descansar naquilo que Deus é, mesmo quando não compreende plenamente aquilo que Deus faz. Quantas pessoas estão aí, na incompreensão, porque Deus esqueceu de mim, porque Deus exige tanto de mim. Olha o que o Rei está ensinando para nós nessa manhã, através do Santo Espírito, porque foi o Espírito Santo quem inspirou Davi a escrever. Olha o que ele está nos ensinando, que acalme, não se envolva em coisas que você não domina, confia no seu Deus. Você está num processo de aprendizagem. Acalme o teu coração, acalme a tua alma e fique muito mais atento. Mantenha o seu coração totalmente sensível a esse aprendizado, porque esse é o momento. Nós estamos aqui como se fosse uma faculdade, onde que nós estamos adquirindo conhecimento para viver eternamente. E não num período curto. Já fizemos o cálculo, que sabemos o que é 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. 100 anos. Mas jamais conseguiremos calcular a eternidade. E é isso que nos aguarda, é isso que já começou na nossa vida. Se estamos vivendo nessa vida em santidade, se estamos buscando cada vez mais esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância, já estamos pisando na eternidade, mesmo ainda estando nesse plano de aprendizagem. Segundo apontamento, a comunhão aquieta a alma. Verso 2, parte A. Diz a palavra: pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada
que não chora mais pelo leite da mãe. Eu sempre falo para vocês, né, que eu amo essas figuras de linguagem que a Bíblia aplica, não é? Porque abre, de certa maneira, os nossos olhos espirituais para que a gente veja exatamente a realidade de todas as coisas. Davi aqui está usando uma criança, não é? Desmamada, porque o tempo que a criança ainda mama, ela chora porque ela quer o mamar na hora. Quantos crentes que querem a coisa na hora? A alma humana, ela encontra descanso quando deixa de tentar ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Davi está mostrando isso para nós. A maturidade espiritual acontece quando aprendemos a confiar em Deus, mesmo quando não recebemos imediatamente aquilo que desejamos. Percebe que cai por terra toda a incompreensão nossa? Veja exatamente, não é, como Deus fala, da maneira que Ele quer que a gente age, através de um cântico de romagem, de passagem. Oh Deus eterno, a maturidade espiritual, ela acontece exatamente quando aprendemos a confiar em Deus, mais uma vez falando. Uma criança chora porque quer algo naquele momento. Uma pessoa madura espera porque confia naquele que cuida dela. Muitos crentes permanecem espiritualmente inquietos porque ainda querem controlar o tempo de Deus. O descanso espiritual começa quando reconhecemos que Deus governa melhor a nossa vida do que nós mesmos. Tem dúvida que Ele governa a tua vida? Ainda que muitas vezes a gente quer fazer coisas, mas é dele o querer e realizar de todas as coisas em nós. A ansiedade muitas vezes é uma tentativa humana de assumir o governo das coisas que pertencem ao Senhor. Tudo vem dele, tudo volta para Ele. Quantas vezes a gente quer dar um jeitinho naquilo que Deus quer fazer? Quantas vezes a gente quer auxiliar Deus fazer alguma coisa para nós? Se Ele é o autor, o consumador, é dele o querer e realizar de todas as coisas em nós. Jesus já deu essa prova como autor, Jesus já deu essa prova como, não é, consumador. Oh Deus eterno, o coração que conhece Deus aprende a repousar nele. Quantas vezes, né, ainda a gente é pego por essas inconstâncias, por essa indisciplina, eu poderia dizer. Quarto apontamento: a dependência revela maturidade espiritual. Verso 2, parte B. Percebe, irmãos, que, né, quando a gente começa a dividir as coisas, a meditar mais, inclusive na palavra de Deus, a gente vai tendo uma compreensão maior. A Bíblia, irmãos, ela tem 34.000 versos, compreendido entre a parte B, a parte A, a parte B e a parte C.
Analise exatamente, não é, esse conjunto de versículos colocado exatamente numa frase completa. Peça exatamente a instrução do Espírito Santo para que te abra os olhos e dê um entendimento com relação àquilo que Deus está falando para você. Jesus, como sabemos, ele diz que no mundo teremos aflição. João 11, 33. No mundo teremos aflição. A gente esquece de ler a primeira parte do verso. Tenham paz em mim. Porque se tivermos a paz nele, que venham as aflições. Amém? Que virão. Nós não somos enganados com relação a isso. Ele já declara. Amém? Diz a palavra: sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Em outras palavras, a minha alma começou a entender. A minha alma compreendeu exatamente esse ensinamento que o Espírito Santo me trouxe. A figura da criança desmamada representa uma alma que alcançou maturidade espiritual. O crente que aquietou a sua alma deixou de viver dominado pelos desejos imediatos e encontrou a satisfação na comunhão com Deus. Amém, irmãos? Olha que maravilha. Davi, ele não apresenta uma fé baseada em recompensas, mas uma confiança baseada no relacionamento. Ele conhece o seu Deus, ele sabe exatamente que Deus, não é o nosso Pai, Deus é o nosso amigo. Deus espera exatamente que a gente recorra a Ele sobre qualquer coisinha que formos fazer, das pequenas às grandes. Não espere, não vá a Deus somente quando você quer ver mar vermelho aberto na sua frente. Recorra a Deus quando você for, o teu trabalho. Senhor, me leva nas suas mãos. Eu sempre falei para vocês que nas minhas viagens de avião, que eu fiz inúmeras e com uma série de tamanhos de avião que vocês não fazem nem ideia. Avião que parecia uma andorinha, de tão pequenininho, batia mais do que lutador de boxe, tremia mais do que mal de Parkinson, a turbulência do danadinho. Eu sempre, quando eu entrava no avião, eu via aquele avião depositado na palma da mão de Jesus. Como também, quando eu entro no meu carro, eu peço para aquele que me traga, me leve na maior e plena segurança. Ontem nós saímos daqui, depois da INC. Vocês saíram antes, né? Mas tranquilo, até aí não tem problema nenhum. Mas eu saí bem lento. Veio uma caminhonete atrás de mim com farol aceso, buzinando. Eu pensei que ele ia atacar em cima de mim. Peguei, encostei assim ainda, ele, passou por mim buzinando, fazendo zigue-zague na minha frente. Eu só abençoei a vida daquele louco, porque segundo a Bíblia, eu nem vi, tinha mais 3 pessoas do lado dele na cabine. Até perguntei para ela, homem, mulher, o que, né? Porque o cara estava alucinado, estava drogado, estava bêbado, não é? E depois que ele saiu de mim, ele foi que nem um louco. Estavam na mão do Senhor.
Contemple. Contemple. Aprenda a contemplar qualquer coisa na tua vida, não necessariamente esses sustos. Quando eu saio da minha casa, Deus me leve. Quando eu saio daqui, Deus me leve. O crente que aquietou a sua alma, deixou de viver dominado pelos desejos imediatos e encontrou a satisfação na comunhão com Deus. Essa amizade, comunhão, comum acordo. Amizade, intimidade. Davi, ele não apresenta uma fé baseada em recompensas, mais uma vez falando, mas uma confiança baseada no relacionamento. Há uma diferença entre buscar Deus para receber algo e buscar Deus porque Ele é suficiente. Ele sabe tudo de nós, sabe a maneira que nós estamos chegando até a Ele. Muitos procuram a mão de Deus, mas poucos descansam no coração de Deus. A fé imatura corre para Deus apenas quando precisa de algo. A fé madura permanece com Deus porque encontrou nele tudo o que é preciso. Deus, às vezes, tira o apoio das nossas mãos para ensinar a nossa alma a descansar nos braços dele. Te lembra algo, irmã? E o quinto apontamento: a esperança sustenta o descanso espiritual. E ele exclama: ó Israel. Ele poderia estar dizendo aqui: ó Léo, ó Claudete, ó Amarildo, ó Reinaldo, ó Bia, ó Luri. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Ponham vocês a esperança no Senhor, agora e para sempre. Ele é um Deus eterno, Ele é um Pai amoroso. Diz a palavra que o seu amor dura para sempre, a sua misericórdia é eterna, ou vice-versa, o seu amor é eterno e a sua misericórdia dura para sempre. Esse Deus nos ama e quer exatamente que caminhemos do seu lado. Ele quer estar do nosso lado em qualquer momento da nossa vida. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor agora e para sempre, agora e a todo momento. Depois de tratar da soberba do coração, no verso 1, experimentar o descanso da alma, no verso 2 desse salmo que é só 3 versos. Davi, ele encerra o salmo conduzindo o povo a uma atitude contínua de confiança. Ó Israel. O Salmo 131 termina mostrando que a verdadeira espiritualidade conduz a uma confiança perseverante em Deus. E a esperança do salmista não está fundamentada na capacidade humana, mas na fidelidade de Deus. Vejam, irmãos, quem está escrevendo isso aqui é um rei. Não é um comum. Todas as suas conquistas, toda a sua glória, não significa absolutamente nada diante do seu Deus. A esperança do salmista não está fundamentada nessa capacidade humana, mas na fidelidade divina. A maturidade espiritual, ela é revelada pela capacidade de esperar o tempo de Deus sem tentar antecipar os seus planos.
A pressa muitas vezes revela uma dificuldade em confiar. Queremos que Deus faça hoje aquilo que Ele decidiu fazer no tempo da sua sabedoria. Ele está nos ensinando. A todo momento Deus é ensino. A todos os momentos o Espírito Santo, o professor, está conosco, nos auxiliando, nos aconselhando. A esperança em Deus não muda apenas o que esperamos receber. Ela muda quem nos tornamos enquanto esperamos. Deus, Ele não trabalha na nossa ansiedade, mas segundo a sua soberania. Aquilo que parece demora para nós, continua sendo perfeito no calendário dele. No Cronos, ou melhor, no Kairos dele. Cronos é o nosso tempo, Kairos é o tempo de Deus. Concluindo, o Salmo 131 nos ensina que a verdadeira paz não nasce do controle das circunstâncias, mas sim da confiança que temos em nosso Deus e Pai. Davi, ele deixou o orgulho, aquietou a sua alma e colocou a sua esperança no Senhor. Da mesma forma, Jesus nos convida hoje, aonde que ele revela em Mateus, no capítulo 11, verso 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Hoje, Deus nos chama a abandonar a ansiedade, a descansar em sua soberania e renovar a nossa esperança nele. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor agora e para sempre. Uma alma rendida a Deus encontra o descanso que o mundo jamais poderá oferecer. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Conta-se uma historinha, não é? Que durante uma forte tempestade, os passageiros de um navio estavam tomados pelo medo. Enquanto todos corriam de um lado para o outro, uma pequena menina permanecia tranquila, olhando pela janela, observando o mar revolto lá fora. E alguém lhe perguntou: você não está com medo? E ela respondeu com toda serenidade: não. Meu pai é o capitão do navio. Assim também é a vida do cristão. A tempestade pode se levantar, mas a nossa paz não depende da calmaria, depende de quem está no comando. Quando sabemos que o nosso Pai governa todas as coisas, nossa alma pode descansar. Quem confia no capitão da vida atravessa qualquer tempestade com o coração em paz. Hoje Deus faz uma pergunta ao seu coração, ao nosso coração: sua alma está inquieta ou aquietada? Talvez o orgulho esteja lhe roubando a sua paz. Talvez a ansiedade esteja consumindo suas forças. Talvez você esteja tentando compreender aquilo que Deus apenas pede para que você confie. Hoje é dia de colocar tudo diante do Senhor. Humilhe-se,
aquieta a sua alma, espere nele, porque quem aprende a descansar em Deus nunca será decepcionado. E que a exortação final de Davi ecoe sempre em nosso coração. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Quando Deus ocupa o centro do coração, o orgulho se cala, a ansiedade se rende e a alma encontra descanso e a esperança floresce para sempre. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por sermos conduzidos a uma compreensão profunda, Senhor, através desse salmo escrito pelo rei Davi, mas que é super atual, que invade exatamente, Senhor, os nossos dias, para que verdadeiramente possamos acalmar a nossa alma diante de qualquer circunstância da nossa vida, porque temos o Senhor que cuida de nós, o Senhor que zela de nós, e como diz a sua palavra, o Senhor nem dormita. O Senhor pode estar de uma forma disfarçadinha, deitado numa mofada, com a sua cabeça numa mofada, no barco da nossa vida, Pai. Mas o Senhor nem cochila, porque o Senhor está atento exatamente sobre todos os livramentos para cada um de nós. Para aqueles que verdadeiramente entregou a sua vida ao Senhor e confia no Senhor, da qual o Senhor promete descanso a partir dessa atitude nossa, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tanta revelação nesse pequeno salmo, 3 versos apenas, mas que fala com muita profundidade no nosso conhecimento, no nosso entendimento e no nosso discernimento. Obrigado, Deus. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.